Olá, turma, tudo bem? Professor Alexandre Rocha. Estaremos aí na disciplina Teoria Geral do Estado. É uma grande satisfação poder estar com vocês aqui. Nessa nossa primeira aula, vamos falar, em linhas gerais, sobre a nossa disciplina, as formas de avaliação e introduzir brevemente essa ideia da Teoria Geral do Estado. Vocês aí terão franco acesso à minha pessoa por meio do fórum, de dúvidas, dos diversos fóruns que nós teremos, mas também por meio do AVA, das mensagens. Teremos aí chats, atendimento online, que vocês terão a possibilidade de participar e estarei à disposição de vocês. O importante é que a gente possa tornar essa disciplina bem dinâmica, para que o assunto, que é algo assim muito mais no seu aspecto de conteúdo, ganhe também uma dinâmica da gente trazer exemplos, questionamentos, para fazer a disciplina ficar mais rica. Ok, pessoal? Nessa primeira aula, tem que ficar bem claro ali os nossos mecanismos de avaliação. É interessante você observar que a disciplina ela tem 4 unidades, e em cada unidade nós teremos fóruns de atividades em que nós iremos participar, contribuir, bem como também questionários ali de múltipla escolha. Essas atividades que eu acabei de citar, elas têm fim avaliativo. Ou seja, a participação no fórum, a participação no questionário é importante para que você tenha a sua avaliação contada. No geral, os fóruns, os questionários, eles valem 20% da avaliação. E a gente vai agregando isso, ou seja, você não participar, você perde 20%. Você participar, você pode ter até 20%. Além dos fóruns, nós teremos uma atividade avaliativa, que basicamente é uma leitura dirigida em relação ao conteúdo da disciplina, que vale 20%. O prazo da disciplina ali, dos fóruns, da atividade avaliativa, vai ficar explícito no planejamento da disciplina, no plano de ensino, mas também, caso tenha alterações, vocês irão saber ali previamente. Mas vejam, se vocês participarem só no AVA, por meio dos fóruns, dos questionários, da atividade avaliativa, vocês têm a possibilidade de ter até 40% da avaliação. Então, é algo muito importante a participação aqui no AVA. Assistindo às aulas, participando dos fóruns, levantando questionamentos, trazendo informações para o nosso curso. Além disso, vocês terão a prova presencial, que vale 60%. Questões ali objetivas e dissertativas. Essa prova é agendada, vocês sabem disso, terão informações mais a respeito quando for o período de solicitação de agendamento. Acredito que nós não teremos recuperação e sairemos bem ali por meio dos fóruns, da atividade avaliativa e da prova 1. Mas, de toda forma, como eu disse, estarei à disposição de vocês aí para qualquer questionamento. A partir do dia 13, nós temos, por exemplo, o Fórum 1. Esse fórum está aberto a partir do dia 13 e vai até o encerramento do módulo. Mas não vamos deixar para participar desse fórum no último dia, porque você vai ter o Fórum 2, Fórum 3, Fórum 4, e vai só acumulando. Então vamos participando ali conforme eles foram sendo disponibilizados, abertos, porque você participando naquele momento, você consegue estudar, você consegue se organizar para assim o fazê-lo. Essa ideia de você observar aqui também, em cada unidade nós teremos aulas em que você pode ali trazer questionamentos, aprofundamentos sobre o conteúdo e sugestões que também irei passar aí dentro do AVA. A atividade avaliativa, o texto que nós vamos trabalhar vai ser disponibilizado bem antes, para que vocês tenham acesso, embora tenham de fazer a atividade só na data em que for aberta, já podem ir estudando a respeito. As participações no fórum
de avaliação, pessoal. O que a gente espera? É um fórum acadêmico, turma. Por ser um fórum acadêmico, nós temos que ter contribuições acadêmicas. Então, temos que primar pela qualidade. Tem que ter conteúdo para poder fazer. Então, você vai ter de estudar, você vai ter de pesquisar antes de emitir uma opinião. Porque não vai ser uma opinião só no que você acha, mas uma opinião embasada dentro do que você estudou. Essa é a ideia da qualidade do fórum. Tem a questão de quantidade, pelo fato de que você vai participar de fóruns, você participou só de um e deixou outros, você não respondeu aos questionamentos que o professor pôde trazer, então isso conta. Essa ideia que nós procuramos do fórum é a participação assim, construtiva, reflexiva, você dialogar, dissertar a respeito da temática. Então não vamos ficar simplesmente, eu concordo ou discordo com isso, eu acho que sim, porque isso é muito limitado para a construção do fórum. As participações qualitativas primam por esse ideal. Tinha uma contribuição acadêmica, você estudou, procure referenciar, citar as fontes que você estudou, seguindo os padrões, por exemplo, da ABNT para a formatação de trabalhos acadêmicos. É claro que você vai colocar ali dentro do AVA, ou seja, naquele aspecto do AVA. Muitas formatações não irão sair ali. Todavia, as referências, as fontes, isso a gente não pode deixar de citar. Então, turma, essa é a ideia, assim, muito geral do nosso conteúdo, da nossa disciplina, em relação às formas de avaliação que a gente pretende. Plano de ensino bem detalhado, para que a gente tenha ali conhecimento das datas, do que é exigido, é algo que a gente tem que se nortear, ok? Qualquer dúvida em relação a isso, pode me procurar, estarei à disposição de vocês. Mas o que a gente vai estudar então, nessa teoria geral do Estado, ou como a gente vai chamar muito aqui por meio da sigla, TGE? Basicamente a gente vai estudar o Estado. Essa figura é o Estado. Existe a disciplina que estuda essa figura. Estuda, sobretudo, no seu aspecto formal, no seu aspecto ali constituído, que é o Estado. Então, o que é a teoria geral do Estado? É vista como uma ciência, que integra em sua síntese os princípios fundamentais das diversas ciências sociais, jurídicas e políticas que têm por objetivo estudo do Estado, considerado na sua relação em momentos históricos, seja na sua forma de organização, de estruturação. Procura estudar o Estado como um fato social, investigar os princípios fundamentais que deram origem ao Estado, a sua origem, a sua estrutura, a sua forma, a sua finalidade. Esse é o objeto da nossa disciplina, o Estado. Mas o que é o Estado, pessoal? Se a gente vai estudar tanto isso, a gente tem que saber o que é o Estado. Por certo, vocês já devem ter ouvido falar coisas do tipo: o presidente foi recebido com honras de chefe de Estado. Os estados já iniciaram a cobrança do IPTU, do IPVA, imposto de renda. O Estado é grande e deve ser reduzido. Mas o que é isso? Que elemento é esse que nós temos de aqui pesquisar? Será que o Estado é o governo? O Estado é a administração? O Estado é a sociedade? Essa figura que a gente vai procurar entender na nossa disciplina e procurar vê-la por meio da teoria geral do Estado, que é uma disciplina dentro ali do ramo do direito público que procura entender os fundamentos desse Instituto Estado. Você sabe o que é o Estado? É algo que muitas vezes a gente fica na dúvida. E vamos trazer aqui alguns conceitos bem simples para que a gente possa discutir e começar ali a ensaiar a ideia do Estado. O que é o Estado? Numa perspectiva sociológica dada por um sociólogo chamado Max Weber, o Estado é uma relação de homens dominando homens.
relação mantida por meio da violência legítima, que é considerada como legítima dentro da sociedade. É uma comunidade humana que pretende com êxito o monopólio do uso legítimo da força dentro de um determinado território. Monopólio legítimo do uso da força. Aqui, pessoal, é você pensar o monopólio da lei, da norma, da punição, da organização da sociedade. Porque tudo isso é feito por meio da força. Ou você acredita, por exemplo, que o pagar imposto as pessoas não fazem porque são obrigadas a pagarem. Isso é o instrumento de força. Porque se não for feito, pode sofrer uma sanção. Então, quando você pensar que o Estado procura esse monopólio legítimo do uso da força, é uma forma de impor melhor o direito, a organização da sociedade. Essa é a ideia da concepção sociológica do que é o Estado. Já na concepção aqui mais própria do direito, nós temos, por exemplo, aqui a conceituação do professor Eli Lopes Meireles, que diz o seguinte: o Estado é constituído por 3 elementos indissociáveis: o povo, o território e o governo soberano. O povo, que é o componente humano, o território, que é sua base física, e o governo soberano é aquele que, de alguma forma, detém o poder, exerce o poder, buscando uma autodeterminação, auto-organização do povo. Não há e nem pode haver Estado independente sem soberania. Então aqui é um requisito muito importante para que se tenha um Estado. Porque a soberania, aí pegando com o conceito anterior, é que vai dar a possibilidade de exercer o legítimo uso do monopólio da força física. E daqui, pessoal, quando eu falo força física aqui nesse conceito sociológico, só para entender, não é aquela questão da imposição violenta por meio da força, da imposição, até mesmo da agressão física. Não é isso. É a força da lei, é a força da norma, é a força de um Estado que, para que possa ter uma organização social, impõe certas, vamos dizer assim, regulamentações, deveres, coerções próprias da sociedade. Então nós temos aqui 2 concepções. A primeira no nível sociológico e a segunda aqui mais no nível do próprio direito. Mas elas são complementares, elas se explicam. Essa ideia do Estado buscando o monopólio legítimo da força é por meio do direito, é por meio da norma, basicamente, essa é a ideia do Estado moderno. A palavra Estado, ela vem do latim status, que significa posição, ordem, origem. Ela ali não é nova, o Estado não é algo novo. A ideia do Estado, você pode pegar o Estado chinês, o Estado egípcio, bem antigo, mas ela ficou muito mais ali marcada a partir do século XVI, com ali uma discussão muito própria da formação dos Estados modernos, da teoria política. Grande obra que discutiu essa discussão sobre o Estado foi a obra O Príncipe, de Maquiavel. Ali dos anos 1531, tivemos essa discussão, em que ele usou essa expressão Estado para identificar com o poder soberano. E de onde vem esse Estado? Como é que ele surgiu? Que estrutura? Algumas, assim, origens, nós podemos pensar, umas mais assim, contemporâneas, outras mais antigas, mas nós podemos imaginar que tivemos uma doutrina teleológica, de base religiosa, em que o Estado seria criado por Deus. Você pode pegar o Estado de Israel, por exemplo, no movimento religioso, aí, histórico, em que se buscou a construção de um Estado, o Estado de Israel fugindo, por exemplo, do domínio dos egípcios e coisas assim. Essa ideia teve grandes expoentes ali, próprio da igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino.
a ideia de que o Estado era algo que marcava a vontade de Deus na organização política da sociedade, na organização de um povo. Outra concepção, a justnaturalista, ali já no final da Idade Média, muito mais fundada no humanismo, ela buscava dissociar essa figura do Estado marcado pela religião, mas o Estado fundado pelo homem. Era o homem que se organizava em Estado para tentar reger, organizar a sociedade. E por fim, outra discussão sobre a origem do Estado é a do contratualismo. Dessas duas doutrinas anteriores aqui, a teleológica e a justnaturalista, o Estado é algo que parece ser natural. Já na doutrina contratualista, não, o Estado é fundado em um dado momento a partir de um instrumento como o contrato. Não foi um contrato escrito ali, mas foi um contrato consentido pela sociedade que, em um dado momento da história, era necessário ter um poder soberano regulando as relações dos indivíduos. Desde Aristóteles já tinha essa discussão, mas sobretudo ganhou ali marca no século XVI, com obras como o Leviatã, de Thomas Hobbes, um grande contratualista. O pacto em que os homens celebravam a vontade da formação de Estado para reger a sociedade. Bem, então esse é o Estado que nós vamos estudar, pessoal. Em aulas seguintes nós vamos aprofundar essa discussão, mas tenham essa noção do Estado e do que é que nós vamos estudar. A teoria geral do Estado, tendo o fim, o objeto, o Estado em si. Bem, pessoal, é isso e até a nossa próxima aula.